Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo de número 7. Nós vamos fazer leitura do versículo de número 7 ao versículo de número 12. Mateus 7, de 7 a 12. Mateus 7, do versículo de número 7 ao versículo de número 12. Eu farei leitura, os irmãos podem acompanhar. Nos diz assim a palavra do Senhor: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, estamos nós diante da Tua palavra tão maravilhosa, viva e poderosa. Que o Senhor fale aos nossos corações e nos instrua para Teu louvor e glória, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, depois de um mês parado no estudo de Mateus, o mês de maio agora foi o mês da família, e a nossa UPH pediu para que os irmãos os casais pudessem estar falando sobre famílias aqui. Foi um período muito bom. Nós retornamos aqui ao Sermão do Monte, Retornamos da onde a gente havia parado, E o que nós vimos até aqui? Nós vimos que o Senhor, depois de ter apresentado a maneira como nós devemos de encarar a questão do julgamento condenatório contra o nosso irmão, o nosso Senhor Jesus então apresenta a solução para esse impasse que nós vivemos diante disso, E aí nós encontramos esta realidade de que a vida cristã é extremamente difícil, não é fácil lidar com as coisas enquanto cristãos. Há uma linha muito tênue em que você deve caminhar para que você não desbanque para um lado ou para o outro, e assim deixando a vida cristã, piedosa, caminhando então de forma errada. Nesse contexto, nosso Senhor apresenta a solução através destes versículos, do capítulo de número 7, aqui do versículo 7 até o versículo de número 11, e no versículo 7 ele dá a solução: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Eu não vou fazer todo um apanhado daquilo que foi passado, porque está tudo gravado no YouTube, então você pode depois rever tudo lá e relembrar toda a situação. Mas é importante a gente lembrar que o Senhor aqui apresenta nesta promessa aqui, é uma promessa que o Senhor faz, de que se nós pedirmos, nós então iremos achar, se nós então batermos, irá se abrir, Então, nessa promessa que o Senhor dá, não está aqui contida uma promessa universal. O que é isso? O Senhor não está dizendo que Ele tem a obrigação de atender todo e qualquer capricho nosso que levar em oração. Ele não está dizendo que vai atender as nossas orações naquilo que nós pedimos, nem sequer se aquilo que nós pedimos for algo realmente justo, Ele irá atender. Não é disso que Ele está falando. O que Ele está dizendo aqui é que o Senhor nos concederá a condição de caminharmos neste mundo em direção a Ele, crescendo em graça e santidade. Porque é disso que ele está falando. É difícil a vida cristã. Como eu soluciono essa dificuldade da vida? Buscando o Senhor. Pedir e dar-se-vos-á. Tá certo? Então, todas as vezes que nós nos vemos em uma situação de total incapacidade para agir, viver, pensar, andar ou falar, quando nós nos vemos numa situação de incapacidade para lidar com problemas em que há necessidade de um juízo, de um julgamento, de uma avaliação, e nós vemos que nós somos incapazes de fazer isso,
O Senhor então nos diz e nos promete que quando nós pedirmos, buscarmos e batermos, Ele irá conceder essa condição. Então, através do Teu Santo Espírito e da Sua santa e bendita palavra, nós poderemos então viver como cristãos autênticos. É disso que esse texto está falando. Ele está falando que quando eu busco o Senhor para ter uma vida cristã autêntica, para ter uma vida cristã piedosa, através do poder do Teu Santo Espírito, através da Sua palavra, através da ação do Senhor, Ele me concede a condição de viver desta forma. Bom, isso ele vai apresentar até o versículo de número 11, que foi aonde nós paramos, né, até onde nós estivemos falando. Então, uma vez tendo apresentado que esse querer e esse realizar por parte do nosso Senhor é algo que nós podemos encontrar ao buscar e ao pedir a Ele, o Cristo Todo-Poderoso avança um pouquinho mais naquilo que Ele está apresentando e nós chegamos ao versículo de número 12. E aqui, queridos, nós vamos precisar de gastar um pouquinho de tempo. O versículo de número 12, nós vamos precisar de gastar um pouquinho de tempo e eu vou explicar por que a gente vai gastar. Mas primeiro nós vamos ler esse versículo. Diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Quando você lê este versículo diante daquilo que está sendo apresentado, tendo entendido que o nosso Senhor Jesus está falando sobre a vida piedosa, a nossa vida piedosa, se nós tivermos dificuldade em viver a vida piedosa, nós devemos de pedir ao Senhor, esse versículo parece que ele fica um tanto quanto deslocado, porque ele começa a falar sobre o meu relacionamento com a pessoa, sobre a realidade do que está apresentando. E aí nós temos um problema. E qual é o problema que nós temos? Há muitas linhas teológicas que vão discutir o assunto deste texto. Há muitas correntes teológicas que vão apresentar ideias ou pensamentos, teorias sobre a interpretação deste texto. E nós precisamos de conhecer, ou pelo menos ter uma noção de quais são as principais, para que a gente possa então entender o que Jesus realmente quer dizer. Quando eu estava dando esse estudo, há uns anos atrás, numa outra igreja, um irmão falou assim: pastor, por que o senhor se preocupa tanto em dizer o que os outros pensam de errado, para depois apontar o que é certo? Por que o senhor já não vai direto no que é certo? É simples, é uma questão de apologética, de defesa da fé. Como é que você vai poder defender que a sua posição está correta se você não sabe o que está errado? Como é que você vai poder julgar as coisas? Então é preciso aprender, ou pelo menos apresentar a base do que eles estão pensando e por que eles estão pensando, para justificar o nosso pensamento. Principalmente nos tempos atuais, queridos, em que tem um monte de teólogo online. Você tem teologia para todo gosto e para todo querer na internet. Se você entrar no YouTube, você vai ter um monte de pregações sobre este texto, um monte de estudos sobre este texto, e às vezes você não sabe nem de qual origem vem, e aí você está pesquisando, ele falou sobre isso aqui, e você precisa de saber se aquilo de fato é algo verdadeiramente cristão ou não. Então você precisa de ter essa condição. E aqui nós vamos ver os pensamentos mais importantes, de onde os demais pensamentos vão se derivar, né? Então nós vamos entendendo um pouquinho sobre o que o liberal pensa sobre isso, um pouco da visão pentecostal, que é mais antropocêntrica, e da visão arminiana também em relação a este texto, e aqueles que estão tentando juntar as duas coisas para poder trazer esse pensamento, né? E por que nós temos todo este aparato em cima deste texto aqui, nessa condição que está? Se você já reparou a sua Bíblia, se você usa a Bíblia Revista e Atualizada, você deve ter reparado que alguns versículos de alguns livros, eles estão entre colchete. Você lê um versículo, aí vem, abre um colchete e depois fecha com um colchete novamente. Para a gente poder ter uma noção disso, abre a sua Bíblia lá em Marcos, no capítulo de número
16. Acho que eles tiraram o colchete aqui. Quando você encontrar um texto em colchete, o 16 não está em colchete. Aliás, Marcos, capítulo de número 9, versículo 46. Versículo de número 46. Marcos 9, 46. Percebe que esse versículo está entre colchetes? Há uma chave ali, um colchete atrapalhando? Marcos 9, 47. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Se você está com a revista atualizada, você vai ver que ele está com esse colchete, está vendo? Aí passa lá para Mateus 16. Mateus 16, eles tiraram o colchete. Antigamente vinha com um colchete. Mateus 16. Marcos 16, perdão. Nossa, a cabeça está meia... Marcos 9, 29 também tem, mas é Marcos 16 que eu quero falar aqui. Versículo de número 14 em diante, onde fala: finalmente apareceu os 11, onde estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E lhes disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, partindo, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Tá? A partir do versículo de número 17 em diante, assim como esses textos que estão em colchete que você vai encontrar, você não vai encontrar estes textos nos chamados manuscritos mais antigos. O que é isso? A Bíblia, ela não foi preservada na sua inteireza. Ela não chegou compilada dessa forma, tá certo? Então a Bíblia é um contexto, é uma biblioteca composta de vários livros. E o Novo Testamento tem as cartas, tem os evangelhos que foram escritos e foram espalhados pelas igrejas, né? E eles foram recopiados e recopiados e recopiados, e aí sucessivamente. Isso, irmão, qualquer livro antigo, tá? Platão, Sócrates, qualquer livro antigo que você tenha, qualquer livro antigo, ele teve a sua recopiação. Por quê? Porque ele vai desgastando e apaga. Perde, rasga, corrói, então ele precisa de ser recopiado. E aí, os manuscritos mais antigos não tinham estes textos. Quando foram descobertos outros manuscritos, alguns mais novos, haviam esses textos colocados. Então, esses textos que foram colocados aqui, a gente não sabe se esses textos eles fazem parte da fala original ou se ele é um acréscimo ou um comentário sobre o que foi colocado posteriormente. Porque o códice, que era o livro passado, antigo, né, o pai do livro, que é o códice, você escrevia e na margem tinha um espaço onde se anotava comentários. E muitas vezes aqueles comentários eles eram recopiados depois nos textos seguidos. Tá? Não são textos que desatestam a Bíblia, não são textos que negam a palavra de Deus, pelo contrário, trazem algum complemento, como a gente pode ver aqui, por exemplo, em Marcos 16, por isso que eu pedi para ler Marcos 16, porque ele traz um complemento, né? Ele traz um complemento. Você vai ver que ali, depois que Jesus diz que foram batizados, aí vai dizer estes sinais, tal, e excessivamente tal. Você não vai encontrar isso nos manuscritos mais antigos. Jesus pode ter dito isso? Sim, de fato ele pode ter dito isso. Jesus pode não ter dito isso? Sim, Jesus pode não ter dito isso, e isso foi um comentário acrescido pelo que a igreja viveu no passado. Mudou alguma coisa? Não. Continua sendo palavra de Deus?
Sim, continua sendo a palavra de Deus. Aquele texto que a gente leu lá em Marcos 9, no colchete, nos manuscritos mais antigos, não tem porque foi suplantado, Jesus disse que foi suplantado, ou alguém colocou para comentar. Então, esses textos, ele tem essa característica. Por conta desta colocação, desta situação, no início do século XX, surgiu um movimento chamado teologia liberal. E essa teologia, ela criticava as Escrituras, questionando a veracidade dos textos. A pergunta que era feita era o seguinte: como é que eu sei que isso aqui é algo bíblico, que Jesus disse? Como é que eu sei que isso aqui estava lá naquele período? Eu não sei, não tem como eu saber. É por isso que nós temos hoje pessoas que acreditam que a Bíblia contém a palavra de Deus, e tem pessoas que nós, como reformados, acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, aqueles que contêm a palavra de Deus, eles dizem assim: bom, isso aqui não está lá no texto, isso aqui não pode ser, isso aqui não vai fazer isso. Então eles questionam a Bíblia e tiram algumas coisas onde eles vão dizer o que é e o que não é. Essa que é a grande questão. Voltamos lá para Mateus, capítulo 7, versículo de número 12. Este texto, ele está em todos os manuscritos antigos e novos. Ele não tem essa característica que os outros textos têm. Mas ele tem uma característica que parece dar uma descontinuidade no texto. Tá certo? Quando a gente vai entender, dá a impressão que há uma descontinuidade. É como se ele fosse ali depois colocado como uma espécie de comentário. Então, alguns teólogos têm afirmado que o Senhor Jesus faz uma declaração mais abrangente ali neste momento no Sermão do Monte. Então esses teólogos afirmam que essa sentença se refere a todos os homens, em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os lugares, independente da sua etnia, da sua cultura ou da sua crença. Ou seja, essa parte é um texto universal, por conta da característica que ele se apresenta. E isso é um problema quando se diz isso. Por que é um problema? Porque nós temos aprendido desde o início que o Sermão do Monte é para o cidadão do reino, é para o cristão. E afirmar que este texto tem uma abrangência universal, significa que ele é para o crente e o descrente, serve para qualquer um. E não é esta a introdução que apresenta, tá certo? Então, os que pensam desta forma, os teólogos que pensam que este texto aqui, que esse versículo, Jesus abre uma porta, ou ele para de falar sobre uma realidade exclusiva, e passa a falar para todos os homens, cria um problema. Porque logo em seguida Jesus retorna a falar somente para os cristãos. E aí, os críticos dizem assim: será que Jesus diz isso mesmo? Ué, mas está aqui. Sempre esteve aqui. Em todos os manuscritos está aqui. É impossível dizer que Jesus não esteve aqui, porque o manuscrito mais antigo está. Todos eles afirmam da mesma forma. Não há um único manuscrito que foi encontrado de Mateus que não se encontra este texto. Então essa crítica ela perde esse valor. Contudo, aí é que entra a apologética. Quando a pessoa não tem esse conhecimento, chega um teólogo e fala: não, mas olha só, esse texto aqui, por exemplo, não tem nos manuscritos mais antigos. Você vai ficar na dúvida sobre se Jesus falou ou não falou esse texto. Percebe a importância de entender isso aqui? Por conta da forma como ele é colocado. Essas pessoas que levantaram essa ideia, eles pensam dessa forma numa área mais sociológica do texto, tá certo? E eles apresentam isso como um princípio de ética moral da sociedade, né? E exemplificam essa declaração citando, por exemplo, Confúcio, que foi um sábio chinês, né? Onde num dos seus provérbios sapiciais é dito: não faças nada ao teu próximo, que em seguida não queiras que teu próximo faça a ti.
Essa é a fala de Confúcio. Ora, se Confúcio, que nunca conheceu o cristianismo, que nunca ouviu falar de Jesus, dá uma fala parecida com a de Jesus, né? Você deve observar o que está acontecendo, então essa fala de Jesus se torna uma fala universal. Então, à luz dessa sociologia, esta é a regra áurea para a boa convivência humana. Jesus está dizendo a boa convivência humana, a forma da gente lidar com as pessoas, onde os relacionamentos, então, entre os semelhantes, né, ele pode ser satisfeitos, onde os conflitos podem ser evitados, sejam eles éticos, sociais, religiosos ou morais, podem se resolver a partir da minha observação do que eu quero que seja feito comigo. Eu não vou fazer com ele nada que eu não quero, não vou criar um impasse com aquela pessoa, não vou criar uma briga, uma luta, nós vamos viver em paz porque eu trato bem diante dessa questão. Essa é a ideia que é apresentada, né? Então, essa ação recíproca traz a tranquilidade e paz para o convívio social. Está errado esse pensamento? Está errado. Você querer se dar bem com a pessoa e fazer bem ao outro esperando que ele te faça bem, se você está num local onde todo mundo se preocupa em fazer o bem ao outro, vai ser ruim isso? Não. A ética está correta, o pensamento está correto. Mas é isso que Jesus quis dizer? Essa é a questão. Então os teólogos ficam nesse impasse. Veja, eu estou apresentando o problema, irmãos, tem solução. Só estou apresentando para vocês para vocês entenderem o que está acontecendo. Então os teólogos têm esse impasse, né? Então, estes teólogos que pensam dessa forma, e aí nós vamos entrar na área dos pentecostais, que tem uma teologia mais antropocêntrica, em que o homem entra mais no centro, ou mesmo os arminianos com a teologia mais antropocêntrica, né? E os liberais, que têm uma teologia sem Deus, esses grupos que pensam dessa forma, eles começam a assimilar respostas para este texto, tá certo? E você vai encontrar muita coisa sendo declarado na internet a esse respeito, né? Então, o que estes teólogos afirmam? O que estes teólogos afirmam? O primeiro pensamento que eles afirmam é o seguinte: não há conexão dos versículos de 7 a 11 com o versículo 12. Vamos ler aqui? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem? Veja, Jesus está falando do quê? Da oração, né? Você faz a sua oração e aí ele dá o exemplo. O Senhor, se você quer uma pessoa mal, se o seu filho lhe pedir, não vai tratar mal, você acha que Deus vai tratar mal a você? Deus vai te tratar muito bem. Ok, é sobre isso. Versículo 12. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Faz sentido? Os teólogos dizem, não faz sentido. Agora, pega o versículo 5. Só o versículo 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente, para tirar o argueiro do teu irmão. Versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e o profeta. E agora, faz sentido? Qual que liga melhor? Vamos lá, gente, pode falar. Na sua percepção, ao ler os dois versículos, as duas sequências, qual que fica melhor? 5 com 12 ou 7 a 11 com 12? Qual a conexão que fica melhor? Pode falar. A impressão que a gente tem é que o 5 fica melhor, né? Então, os teólogos, o que eles vão dizer? Eles vão dizer que essa declaração está fora de lugar,
porque ela então agora, e aí nós vamos ter as teorias que são levantadas, né? Porque ela está ligando a esta realidade. Perceba que eu estou apresentando as teorias do que foram apresentadas, tá? Então, aqueles então que buscam trazer isso, dizendo que isto que está sendo colocado não tem a ver com o texto em si, mas que esse texto foi arranjado aqui. Aí entra os liberais que dizem, essa não é uma fala de Jesus. Isso foi um copista lá, que entendendo falou, vou acrescentar isso aqui para explicar tudo isso. Ora, mas os manuscritos mais antigos têm problema. Aí aqueles dizem assim, não, mas Jesus parou aqui para falar para toda a humanidade de um modo geral. Opa, problema, porque ele volta de novo a fazer. Então nós vamos começar a ter algumas teorias que são tecidas a este respeito, né? Então, diante desta dúvida teológica que é apresentada então por estes servos do Senhor, qual a verdadeira interpretação que deve ser dada a esta vigorosa declaração de Cristo? Como devemos de entender este versículo? Ela é uma declaração universal, falando da realidade envolvida entre todos os homens. É um acréscimo colocado por um copista para poder explicar o que não desmerece o texto, mas que coloca ele fora do seu contexto, né? Há uma diferença entre a declaração que é feita para o mundo e a declaração que é feita através de Cristo, de modo positivo e negativo, porque lá Confúcio diz não faz, e aqui Jesus diz faz. Eu quero pensar sobre essas explicações para os irmãos, para que depois a gente aprenda a forma correta. Ou seja, eu quero que vocês possam defender, caso alguém fale alguma coisa sobre esse assunto ou apresente isso para vocês. Perceba que, para muita gente isso é chato. Muita gente fala assim, nossa, isso é cansativo, é chato, podia ir direto ao ponto. Mas é crucial, nos tempos em que nós estamos vivendo, conhecer essas coisas para que você possa se defender. Porque, queridos, como eu disse, o que tem de teólogo de plantão no YouTube, na internet, falando um monte de abobrinha, falando coisas que parece que vai dar resultado, mas que não dão, são muitos. São muitos. Então a gente tem que ter todo um cuidado para fazer, porque eu posso arranjar as coisas para parecer que funcione. Eu já vou dizendo logo de cara que não tem a ver com o versículo 5 com 12. Não há essa quebra. Mas eu fiz essa questão de ler porque dá a impressão que há. Ou seja, o arranjo fica bom, né? Mas nós temos que entender o raciocínio que está por trás de todas as coisas. Todos os teólogos que vão trabalhar esse texto, nestes contextos que vão apresentar, eles não estão apresentando o texto no seu contexto total. E aqui está a regra bíblica. Nós entendemos um texto através do seu contexto completo. O Sermão do Monte começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7. Todo o que está nesse esboço é um único sermão. É uma única fala. Então tem uma lógica, um raciocínio por trás de tudo que é apresentado. Quando você consegue descobrir o raciocínio, você consegue seguir. Mas se você fracionar, você vai ter problema. Vai ter problema. Por isso que nós estamos fazendo essa apresentação lexo contínua, né? Uma exposição versículo por versículo, aqui para a gente poder compreender o que está acontecendo. Vamos lá. Quais são as declarações? Primeira declaração. Jesus faz aqui uma declaração universal, que abrange a questão da ética do relacionamento humano. Essa é a primeira fala dos teólogos. Você vai ver muita gente falando isso aqui, e usando esse versículo aqui, inclusive, nós usamos esse versículo nesse contexto. Quem nunca deu um conselho para alguém que está querendo uma briga, para dizer assim, olha, Jesus diz aí que você deve procurar fazer aquilo que você recebe. É o contexto que está sendo apresentado. A gente já usou esse versículo nessa forma, a gente tirou ele do contexto e usou desse sentido, né? É o contexto que é apresentado. Alguém nos ensinou esse princípio, então é um princípio universal do texto. Está fora do texto? Está. Pastor, mas eu posso usar esse texto? Pode, desde que você entenda que está fora do texto e que você não vai explicar o texto com aquele. Você vai usar o versículo para uma ação específica.
de orientação fazendo. Isso é comum acontecer, mas não está dentro do contexto exato. Ou seja, não é a verdade absoluta ou não é o princípio verdadeiro do texto. Não é essa a intenção de Jesus ao usar esse texto. Ele serve para isso, mas não é essa a intenção do Jesus. Assim como usar, pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, para dizer, tudo que você pedir a Deus, Deus vai te dar, também está errado, porque Jesus não está dizendo isso. Está certo? Então a gente precisa de ter essa sabedoria para lidar. Então, essa primeira pergunta, Jesus faz aqui essa primeira afirmativa, Jesus faz aqui uma declaração universal que abrange a questão da ética do relacionamento humano. Errado. Não faz isso. Essa declaração, a gente não precisa de ir muito fundo para poder descaracterizá-la, né? Porque o próprio contexto do texto já quebra isso, tá certo? É uma questão de pura lógica. Olha só, Jesus está falando para o cidadão do reino dos céus. Do capítulo 5, versículo 1, até o capítulo 7, versículo 11, Jesus está falando para o cidadão dos céus. Se você ver todos os vídeos que estão na internet, que nós falamos, você vai ver que todos eles fazem sentido, é lógico. Aí no versículo 12, Jesus pega e faz uma declaração universal. Mudou o assunto. É o sermão dele, ele está pregando. Ele está ensinando os seus discípulos ao pé do monte. E aí ele quebra ali. Aí depois ele volta para isso novamente. Versículo de número 13. Entrai por a porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam por ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Percebe como que Jesus vai dar o único versículo fora do contexto, se depois ele volta? O que tem a ver a porta estreita com o mundo? Não está falando para crente, não é para o cidadão dos reis, dos seus, ele não está advertindo aquele que crê no Senhor sobre o caminho estreito. O que tem a ver os falsos roubadores com aqueles que não, os falsos profetas com aqueles que não creem na Bíblia, o mundo geral? Não tem nada a ver. Então Jesus está falando para quem? Para a igreja. Ora, versículo 7, pedi e dar-se-vos-á. Para quem Jesus está falando? Para a igreja. Então, por que simplesmente o versículo 12 ele ia parar de falar? Não faz sentido. A lógica do sermão não funciona. Pense eu aqui pregando ou ensinando como eu estou, e de repente eu falo assim, gente, então, para um pouquinho aí, deixa eu falar um negócio para você. Tem nada a ver, um negócio nada a ver com o texto. Depois fala, agora vamos voltar para o texto. Que ensino é esse? Que lógica de ensino é esse? Não faz sentido. Tá certo? Então, apresentar um ensino que se aplica a qualquer homem sem distinção não faz sentido nesse versículo de número 12. Ou seja, não é uma declaração universal, continua sendo uma declaração exclusiva por crente, o cidadão do reino dos céus. Não tem como a gente fazer ou lidar com isso. Então, não há razão para ele mudar esse discurso exatamente agora, principalmente no final da sua instrução à igreja. Pergunta, comentário, questionamento, crítica, dúvida, balcão aberto, fique à vontade. Alguém? Já com alguma dúvida, fala, aproveita aí para a gente poder tirar a sua dúvida. Coloca aí para a gente poder fazer. Entenderam a ideia de universal, ensino universal e ensino exclusivo ou privado? Universal para todos os homens, privado ou exclusivo para os crentes. A Deliene aqui. Então, o versículo tem algo específico para o crente, não é isso? Para ensinar. Eu sei que vai estudar próximos estudos, mas a gente também faz muita ligação do versículo 13, né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz, para evangelizar. E também vai acabar saindo fora do contexto, né? Que não é para
evangelizar, no sentido, eu não posso usar. É algo por crente também, essa colocação, que vai ser ensinado depois, né? Se só quando eu chegar no 13. Não vou abordar mas esse assunto, não. Mas é que a gente acaba usando realmente textos, versículos que estão fora do contexto. Vamos deixar só para quando chegar lá. Aí eu vou me ater, guarda esse comentário para quando a gente chegar lá, que aí você pode colocar, a gente pode falar. Mais alguém? Não? Tranquilo aí, então? Consegue perceber? Então, se alguém chegar perto de você e falar assim, não, porque aqui Jesus está dizendo uma máxima para todos os povos, então você vai dizer, não, não é. O texto não está dentro do contexto, você tirou o texto do contexto para usar como pretexto. Então, não tem nada a ver com o que está sendo apresentado, de fato, dentro desta realidade. Segunda afirmação ou declaração de algum nicho teológico, de alguns teólogos, né? Essa declaração não pertence ao Senhor Jesus Cristo, mas em determinado momento um copista acrescentou para exemplificar o ensino de Jesus com a questão do juízo condenatório. Aí nós precisamos de voltar um pouquinho, porque o juízo condenatório está exatamente no início do capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, os medirão também. Nós já entendemos que aqui não está dizendo que eu não possa ter juízo, mas eu devo de evitar o juízo condenatório. Eu devo evitar a condenação e me ater exclusivamente às Escrituras. Então, dentro deste contexto, alguns vão dizer assim, bom, isso é um acréscimo para poder explicar essa realidade, já que Jesus está trabalhando sobre isso. Tem até um certo sentido. Jesus explica, nós chegamos à seguinte conclusão. Quando nós estudamos os textos, nós chegamos à conclusão. Meu Deus, como é que eu vou poder, então, agora viver como crente, se eu negligencio de chamar a atenção ou de corrigir o irmão, eu estou errando. E se eu corrijo o irmão, eu corro o risco de corrigir de forma errada, estou errando. Lembra que a gente chegou a essa conclusão? Alguns dizem assim, não, você não deve julgar ninguém, mas a Bíblia manda você corrigir as pessoas, manda você traçar juízo, né? Manda você fazer críticas que são necessárias. Como é que eu lido com isso? Ah, meu Deus, não tem solução. Tem sim. Pedi, dá-se-vos-á, buscai, acharei. Então, eu devo de ir até o Senhor, porque Ele vai me dar a condição de aí sim ter essa busca. Ok. Ah, joia. Então, quando você busca o Senhor para ter essa relação, para ter essa ajuda, você vai lembrar que você então precisa de olhar para as pessoas como você olha para você mesmo. É uma forma de você evitar a condenação. Faz sentido. Então, quem colocou isso aqui não foi Jesus. Foi um copista para explicar que colocou isso aqui. Qual o problema disso? Todo texto que é levantado um questionamento sobre na Bíblia, do Novo Testamento, sobre ser original ou ser um contexto acrescido pelo copista, ele tem 3 características importantes. Primeiro, se você o suplanta, o tira ou o coloca, ele não vai fazer diferença nenhuma, ele é só um comentário. Ele não muda em nada o contexto. Segundo, ele não tem nos manuscritos mais antigos, por isso que você duvida, porque ele tem nos manuscritos mais modernos, então ele pode ser ou não, tá certo? Terceiro, há uma evidência maior quando você usa o texto, de que aquele texto ali, ele pode ter sim uma partícula de comentário por conta dessa realidade. Vou dar exemplo, voltando lá para Marcos 9. Volta lá em Marcos 9. Versículo 46. Aqui tem o 44, está 46, mas olha só o 46. Vamos ler a partir do versículo 42. Diz assim. Olha só como é que segue. E quem fizer tropeçar um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançada ao mar.
E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois melhor é entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Versículo 45. E se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés serem lançados no inferno. Versículo 47. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. Melhor é entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois serem lançados no inferno. Perceba que eu suplantei os dois versículos, ele não mudou o sentido. Percebe? Versículo 44, e, versículo 45, e. É uma continuidade. E. Versículo, agora, se eu coloco o versículo 44 aqui, versículo 43. E se a tua mão te fazes tropeçar, corta, porque é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Ó, o que ele está fazendo aqui? Um comentário do que foi dito anteriormente. Ou seja, se eu tiro o texto, não muda o sentido. Continua sendo a mesma coisa, não tem nada a ver. Eu posso tirar esses dois versículos aqui, que o texto, eu consigo entender o texto. Se eu coloco o texto, ele não acrescenta nada de novo, apenas explica. Apenas traz lucidez, ele não traz nenhuma novidade, não traz nenhum ensino novo. Qual o ensino novo que ele traz aqui? Versículo 43, se a tua mão te fizer tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida, do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, um fogo que não se apaga. Já está explicado, é o inferno. O que eu estou colocando aqui? Eu só estou trazendo uma ênfase, em onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Ó, é inextinguível o fogo. Para que eu vou falar que o fogo não se apaga? Entende? Não mudou nada. O texto continua sendo o mesmo. Toda vez que você encontrar um cachete, você vai perceber que isso aí, o texto se liga ao outro seguinte de forma tranquila. Então você pode dizer, isso aqui pode ser de fato um comentário. Alguém para trazer luz. É aquilo que a gente faz na pregação. Estou lendo o texto, estou explicando o texto para vocês. Então, um comentário do texto. Ótimo, tranquilo. Não dá para fazer isso aqui. Porque ele destoa do versículo 11. Ele não explica o versículo 11. Se ele for explicar o versículo lá na frente, por que o copista ia colocar aqui, gente? Ah, eu esqueci, deixa eu colocar esse comentário aqui. Entende? Ele teria que colocar esse comentário lá perto onde ele estava. Porque é onde ele faz sentido. Ou seja, eu estou anotando e... Opa! Não, eu anotei, esqueci. Deixa eu colocar só esse comentáriozinho aqui, totalmente fora do contexto. Não faz sentido, ou seja, perde esse contexto. Se eu aceitar essa ideia de que é possível que esse texto seja uma cópia, eu estou simplesmente dizendo que é possível que a Bíblia não seja a palavra de Deus, mas que a Bíblia contenha a palavra de Deus. Percebe o perigo? É isso que os liberais usam. É isso que os liberais usam para poder tirar a autoridade original da Bíblia. Então, se há partes que não foram escritas pelo autor original, ali, que vão trazer essa questão, como é que eu posso afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus? E se eu não posso afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus, quem vai me dizer o que é e o que não é? O que eu usarei como juízo para poder colocar isso? Percebe? Uma coisa é quando você tem algo que ali você entende essa possibilidade, e outra coisa é quando você tira um texto totalmente do seu contexto e fala, não, mas isso aqui vai ser desse jeito. É como, por exemplo, quando Paulo escreve a sua carta, né? Quando ele fala lá em Romanos sobre o casamento, ele diz assim, assim diz o Senhor, agora digo eu, não o Senhor, quando ele vai falar sobre o casamento. Quando ele diz, assim diz o Senhor, que o casado, tal. Depois ele vai falar assim, mas assim digo eu, se está casado com um descrente, não o separe. Aí eu vou dizer assim, bom, se Paulo está dizendo assim digo eu, então isso não é palavra de Deus, é palavra de Paulo. Eu posso esquecer isso. Isso é um pensamento liberal.
Por quê? Porque Paulo ali ele está sendo um instrumento de Deus. Quando ele usa essa primeira fala, assim diz o Senhor, ele está dizendo, está já registrado no Antigo Testamento. Ora, os judeus não deveriam de se separar, a não ser pelos motivos justos. E era impossível pensar num judeu com casamento misto. Porque a lei era muito clara, judeu tinha que casar com judeu. Ou seja, um judeu fiel nunca estaria envolvido no casamento misto. É impossível pensar nisso. Por isso ele coloca aquela primeira parte em relação a esse contexto. Já a segunda parte, Paulo escreve para a igreja do Novo Testamento. Convertidos que vêm do judaísmo, que vêm da vida gentia. Mesmo judeus que se converteram, já existiam aqueles que seguiam a antiga aliança e aqueles que agora seguem o Senhor. Então, no casamento poderia haver esse descrente, porque a conversão agora não está no seu nascimento, mas está na sua vida de adentramento. Então, Paulo está dizendo, gente, não há no Antigo Testamento algo sobre isso. Mas pensando eu, como apóstolo do Senhor, como instrumento de Deus, eu vou dizer para vocês o que vocês devem fazer, orientando. E aí agora é palavra de Deus, porque Paulo escreve o Novo Testamento. Entenderam isso? Então há um perigo muito grande quando nós ouvimos essas pessoas colocarem esses argumentos. Há um perigo muito grande. Então aqueles que defendem essa argumentação, se você ouvir um pastor defendendo, se você ouvir um teólogo defendendo, não, aqui foi um copista que colocou, tenha certeza, ele tem um pensamento liberal. A Bíblia para ele não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. E se ele ainda acha que a Bíblia é a palavra de Deus, ele está pior ainda, porque ele está com um pensamento liberal dentro do seu contexto reformado ou tradicional. Ou seja, ele não sabe teologia. Ele não conhece teologia. Não sabe interpretar. E é pior ainda, ele está copiando as pessoas de fora. Se ele sabe interpretar, se ele tem todo o argumento, ele é liberal. Se ele não sabe interpretar, continua sendo herege. Da mesma forma, seus ensinos devem tomar cuidado. Pergunta, comentário, alguém? Não? Deixa eu continuar então sobre essa questão. Só continuar sobre essa questão daqui. Bom, aqueles então que acham dessa forma, para a gente poder deixar claro de que há uma conexão do texto, é só a gente observar o quão superficial essa ideia de que há uma desconexão. Leia comigo, versículo de número 11 e versículo 12, do capítulo 7. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos pais, aos vossos filhos, quanto mais no vosso Deus que estás nos céus, lhe dará boas coisas aos que lhe pedirem. Veja, Jesus está fazendo uma pergunta com a resposta retórica. Ele está colocando, vocês não sabem dar boas coisas aos seus filhos? Vocês não sabem escolher coisas boas para os seus filhos? Deus não fará muito mais para vocês? Não é esta a grande realidade? Então, eu quero acrescentar para vocês aqui, que tudo o que você quiser que os homens vos façam, você deve fazer a eles também. Houve uma conexão. Qual a conexão? Jesus faz uma pergunta retórica e traz uma resposta dentro desse contexto. Depois nós vamos entender isso melhor. Mas perceba que há uma conexão. Por quê? Porque aqui ele está lidando com a construção de um pensamento. Ele está concluindo a sua fala a respeito de tudo que ele vem falando sobre o juízo temerário. Sobre o fato de você lidar com o irmão. Tudo está dentro de um único contexto. E aí é onde eu tenho dificuldade, às vezes, com a Bíblia. Quando nós pegamos a nossa Bíblia, ela tem lá, capítulo 7, ali em cima tem lá em preto lá um título, capítulo 1. Aí no versículo 6 tem outro título. Aí no versículo 7 tem outro título. Aí você fala assim, poxa, dá a impressão que ele está dividindo os assuntos, E de fato, o copista aqui, ele fez essa divisão, mas isso não tem no original. O texto é um só.
a gente tem que ler o texto de forma corrida. É por isso que eu nunca leio esse título, porque esse título não é bíblico, ele foi acrescentado para nos ajudar a localizar. Tá? Essa divisão aqui, que você tem em negrito aí, ela não é do texto original, ela foi colocada para nos ajudar a localizar, assim como os capítulos e os versículos foram acrescentados para nos ajudar a localizar. Onde é que eu vou encontrar tal coisa? Vai abrir lá na Bíblia, lá tem um texto lá, Jesus incita a orar, versículo tal, capítulo tal, aí você vai localizar. É só para isso. Não é para dividir o texto, é só para ajudar a localizar. Ele não tem preocupação em trazer isso de forma correta. Tá certo? Então, para a gente poder entender isso. Então, esse contexto, ele está dentro de toda esta realidade. Tá certo? Essa declaração se enquadra, então, perfeitamente nesse versículo, como se enquadraria em qualquer outro versículo em que houvesse uma necessidade de retórica, onde houvesse essa condição para ser feita, onde o assunto estivesse concluindo. Por isso que ele encaixa com o versículo 5. Porque ele está lidando com essa questão aqui, está dentro do assunto. Mas não é só o versículo 5, é todo o contexto. Jesus disse isso, e nós vamos entender por que ele diz essa questão. Está certo até aí? Cansativo, chato, né? Eu sei que é. Eu gosto. Mas muita gente não gosta, não. Eu gosto dessas coisas. Essa descoberta para mim me faz muito bem. Terceira posição teológica que é apresentada. Então nós já trabalhamos a questão dos humanistas, né? Já trabalhamos a questão dos liberais. Então vem a terceira apresentação. A diferença entre essa declaração do nosso Senhor e a ética do mundo está na maneira como é apresentada, onde Jesus faz de forma positiva e o mundo apresenta de forma negativa. Deixa eu explicar essa aqui para vocês. Bom, quando se levantou o assunto de que essa declaração poderia ser uma declaração universal, e não uma declaração diante do texto, alguns teólogos de linha reformada, mas com a linha mais arminiana, tentaram mesclar as duas coisas. Porque Jesus não está falando para todo mundo, Jesus está falando para a igreja. E ele vai dizer assim, não, sabe qual é a diferença? É que quando você lê Confúcio, Confúcio usa de forma negativa, não faça. E Jesus usa de forma positiva, faça. Então Jesus está dizendo para que a gente faça a todo mundo, porque ele só está falando para crente. Ele não está falando para descrente. Mas ele está falando para você, como crente, lidar com todo mundo. Ou seja, ainda é universal. Entende? Ainda é universal, mas é para você lidar com todo mundo. Porque a forma do mundo é negativa. Ou seja, o que o mundo pensa? De que forma o mundo age? Qual é a lógica e a filosofia do mundo? É pecado, é mal. Então, Confúcio diz assim, evite praticar o mal contra o seu irmão. Você tem vontade de fazer para ele, não faça isso. Se não é bom para você, não faça para ele. Porque o mundo vai sempre querer praticar o mal. Já o cristão precisa do ponto positivo. Então faça o que é bom para o outro. Então Jesus está dizendo aqui para as pessoas, para a igreja sim, né? E não para qualquer um. Aí o William Hendricks, que é um dos grandes comentaristas do livro de Mateus, do Novo Testamento em geral, ele vai dizer assim, a meu ver, a diferença a esse respeito tem sido exagerada. Estou lendo o que ele fala aqui. Pois mesmo que entendamos que a forma positiva possa ser mais bem interpretada, não podemos afirmar que a forma negativa mesmo não esteja inserida. Ou seja, o que ele está dizendo? Jesus está dizendo de forma positiva, mas não significa que Jesus também não esteja inserindo a forma negativa. Né? Faça e não faça. Pois a declaração de Confúcio, não faças nada ao teu próximo, que em seguida não queiras que teu próximo faça a ti, também significa, não trate o teu próximo da forma que seja inferior ao amor genuíno, porquanto tu mesmo não gostaria que fosse tratado, senão com base no amor genuíno.
E para que a justiça não falte a Confúcio, não deveríamos reconhecer que ele tinha, pelo menos, alguma sombra do significado positivo em sua mente, quando ele faz essa apresentação? Essas palavras, ora citadas, não estão precedidas pela linha: esta é a súmula da tua verdadeira justiça. Você deve tratar todos, então, dessa forma? O que ele está dizendo aqui? Esses que estão pensando assim, eles dizem, não, é porque o mundo pensa de forma negativa. Mas o mundo só pensa de forma negativa? Não. Não tem um pensamento positivo nisso também? E quando Jesus diz, faça, ele também não está pensando de forma negativa? Não faça. Se você pensar em fazer o mal a alguém, você não deve fazê-lo. Quais são o resumo dos mandamentos, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o entendimento, com toda a força, com todo o teu ser, e amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, tudo que eu quero de bem, eu quero para o meu próximo. Mas tudo que eu quero de bem significa que o que eu quero mal para ele não pode ter. Eu não posso querer o mal para ele, porque eu quero um bem para ele. Está embutido. Entende? Então, a lógica dessa introdução, por mais que ela faça sentido, ela não traz um assentamento correto. E o que é pior, continua deslocado. Porque Jesus não está falando para o mundo. Ainda que ele esteja falando para o cristão, e ele diz assim, não, mas aqui Jesus está dizendo para o cristão em relação ao mundo. Não faz sentido isso. Não faz sentido isso. Não dá para poder. Então nós não podemos aceitar essa declaração, porque ela é simplista demais, como explicação para o questionamento que foi levantado. Então essas três declarações teológicas estão erradas. Qual é a forma correta de fazer? Qual é a forma correta? Eu vou dar a chave aqui, mas eu só vou dar essa explicação na semana que vem, porque a gente não vai ter tempo. São 8h30, se eu for falar aqui, vai mais um período grande de explicação, não vai dar tempo de fazer. A resposta para esse questionamento está no final do versículo 12. Porque esta é a lei e os profetas. Tudo que Jesus está falando condiz com a lei e os profetas. E só para a gente poder não sair daqui assim no vácuo completo, perceba o que Jesus está falando. Lidar com o irmão, lidar com a igreja, tendo que orientá-lo, criticá-lo, corrigi-lo, direcioná-lo, é algo complicado. Não é algo tão fácil. É muito fácil eu escorregar e pecar contra o meu irmão. O que eu preciso de fazer? Clamar a Deus. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Eu devo de ir à fonte buscar. Onde é a fonte? Lei e profetas. Aqui está a ligação com todo o texto que está apresentado. Com todo o texto que está apresentado. Percebe? Jesus não mudou o texto. Ele está concluindo com a chave de ouro esse texto. Mas aí fica a pergunta, então por que ele fala, tudo o que quereis fazer? O que exatamente Jesus está dizendo aqui a esse respeito, a respeito desse pedir? E aí vem, é isso que nós vamos ver na semana que vem. Pergunta, comentário, não me xinga não, por favor. Pastor, que ainda não vou sair daqui confuso. É porque a gente não vai ter tempo de fazer mesmo, eu preciso de trazer toda uma explicação. Mas alguma pergunta, algum comentário que queiram fazer a esse respeito? Falar alguma coisa? Fique à vontade aí, fale agora ou cale-se para sempre. Presbítero Luiz ali. Pastor, eu vejo que esse versículo 12, ele está mostrando para aquelas pessoas, do versículo 7 a 11, mostrando para eles que se eles realmente querem fazer, falar, faça, como está escrito. Quer fazer alguma coisa com teu irmão,
como está escrito, vai e faz, não fica cobrando. Porque muitas vezes você fica condenando o freguês, cobrando, mas você não faz. Eu vejo assim, nesse entendimento. Só não vou comentar, porque senão a gente dá spoiler. Mas gostei da fala. Mais alguém? O Eduardo ali. Boa noite aos irmãos. Enquanto o senhor falava, eu me recordava de alguns livros que eu havia lido, né, no decorrer da caminhada. É interessante quando o senhor abordou a questão da diversidade que nós temos de pessoas que se dizem, né, estudiosos, que trazem visões diferentes do mesmo texto. E, como o senhor falou, Jesus sentou ao pé do monte e começou a falar aos discípulos. Então, eram orientações da forma que eles deveriam viver a partir dali, né? Então, não, como o senhor está dizendo, assim, de certa forma, como o senhor esclareceu para a gente, não qualquer pessoa que não tivesse a conversão na vida dela, mas aos convertidos, né? E eu me recordo da situação que eu passei hoje, pela manhã. Eu fui abordar um cliente lá no trabalho, e essa pessoa, literalmente, me fez me sentir um lixo. Da forma que ele me tratou, ele não deixou eu explicar a situação para ele, não deixou eu falar com ele. Para ele tanto fazia se eu estava trabalhando armado ou não. Ele só se viu na posição superior que ele achava que ele se encontrava. E aí eu vejo o verso 12 na prática. Porque assim, se eu tivesse usado da aparente autoridade que a função me dá no meu trabalho, porque o meu chefe imediato, ele disse assim, eles não mandam no posto, quem tem que seguir a regra do posto são eles. Então não é a gente que tem que se adaptar a eles que têm que se adaptar a gente. Só que naquele momento eu não pensei como alguém ou como um profissional, eu pensei como um cristão. E ele pegou a nota do abastecimento, ele estacionou no lugar onde ele não podia, e na hora que eu fui abordar ele, deu um bom dia, ele simplesmente falou para mim, acabei de abastecer, eu vou colocar onde eu quiser. E soltou a nota do abastecimento assim, se jogou praticamente em cima de mim, e saiu andando como se eu não fosse ninguém. Aí eu peguei e pensei, falei, quer saber, eu acho que nesse momento, eu deveria, ou eu devo tratar ele como eu gostaria de ser tratado. E o que eu fiz? Me calei, deixei ele ir, falei com o gerente, expliquei a situação. Cerca de 30 minutos depois, ele voltou, tirou o caminhão e foi embora. E eu poupei uma discussão, poupei um desgaste, porque, de certa forma, quem tem que agir diferente somos nós, que em algum nível tivemos um encontro com Cristo, né? Então, no meio secular, a grande maioria das pessoas tenta ensinar, por exemplo, esses versos aqui, né, de batei e a porta se abrirá, pedi e dá-se-vos-á. Inclusive tem um best-seller que é chamado O Segredo, que as pessoas usam esse texto da Bíblia como uma lei da atração, que tipo, aquilo que você quer, você consegue. Mas eles estão literalmente fugindo do sentido real que Jesus quis passar. Então, é interessante a gente parar para pensar como o Senhor está ensinando, né, a gente a interpretar, e parar de ouvir as tantas vozes que estão disponíveis. Porque muitas vezes a gente, estou com pouco tempo, cheguei cansado, ao invés de eu parar para estudar, de eu tentar entender a Bíblia, eu vou para a internet para tentar ver o que alguém que estudou mais do que eu está dizendo, né, ou entendeu daquela forma. Amém. Não vou responder, vamos deixar para a semana que vem. Obrigado pela colaboração. Queridos, domingo agora nós vamos começar um novo estudo na classe Paulo. E o tema tem a ver com redes sociais. Eu vou estar explicando direitinho no domingo e tal.
Mas é muito interessante, eu estava lendo um filósofo cristão, moderno, que ele estava falando sobre essa questão, e alguns autores, alguns cristãos, e ele falou algo que me chamou a atenção. Esse filósofo em si falou algo que me chamou a atenção. Não vai ser usado nesse estudo de domingo, mas ao longo do tempo dos estudos eu vou estar falando. Ele diz o seguinte: quando a internet veio, o advento da internet, ele nos fez ficar muito superficiais. A gente tem muita coisa, mas tudo muito superficial. Tanto é que, aí ele usa assim, tanto é que a gente usa o termo, eu vou surfar na internet. Ninguém mergulha na internet. E o estudo, ele precisa de você mergulhar. Então, quando você fica à mercê da internet, e eu estou, por exemplo, um exemplo disso é o estudo que eu estou fazendo. Eu abri 12 livros diferentes para poder estudar, para poder verificar, né? E aí 12 livros, você não aprofunda em nenhum deles totalmente, né? Então, a gente tem a mania de só pincelar coisas e vai ficando cada vez mais superficiais. Então, eu quis trazer esse estudo dessa forma aqui, para a gente pensar que é muito fácil a gente ser enganado por aquilo que a gente vê na internet. Quando se trata da palavra de Deus, a gente tem que ter o máximo de profundidade. O máximo de profundidade. Né? Então não basta ouvir um sermão na internet, ou ouvir uma mensagem aqui, ou ouvir um estudo, se eu não tenho essa busca e essa curiosidade de entender as coisas. Porque é muito fácil ser levado por uma heresia. É muito fácil aprender um conceito errado e transformar isso numa filosofia da nossa vida. E aí nós estamos, no mínimo, pecando contra o Senhor. Tá certo? Além de reproduzir isso na vida de outras pessoas, porque nós sempre estamos discipulando alguém de alguma forma. Então, a Bíblia precisa de ser levada a sério, o conhecimento precisa de ser levado a sério. A teologia reformada, ela usa o princípio histórico gramatical. Ou seja, existe um contexto, existe uma história, existe uma realidade, existe uma gramática no texto. Por isso que a IPB tem orientado que a pregação tem que ser expositiva. E os grandes pregadores pregam de forma expositiva, porque você tem muito menos chance de errar. Não é que você vai ser perfeito, você ainda pode errar, mas é muito menos chance do que você isolar versículos, como foi feito. Como o livro que o Eduardo citou aí. Tem nada a ver com a realidade do versículo. É uma visão totalmente mística, totalmente longe da realidade bíblica, e tem crente que lê esse livro e fala, nossa, que coisa maravilhosa. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Por isso que eu queria fazer vocês pensarem nisso aqui, dessa forma que foi colocado, tá certo? Semana que vem, a gente encerra esse momento.